Doutores e doutoras, doutora Léo, ANB. Eu acredito que todos já devem ter ouvido o áudio do nosso presidente, Dr. Carlos Schneider, e eu gostaria de pedir a todos, né, para que fiquem tranquilos, a ANB está atuando nas ações em Brasília. Os parlamentares, na qual a OAB está divulgando aí, os 199 parlamentares, advogados, que não são todos advogados, receberam o dossiê em mãos, protocolado por ofício, e ficaram horrorizados em tomar conhecimento que houve uma fraude na Lei 8.906/94. Além de também tomar conhecimento que esta entidade foi extinta por um decreto presidencial 11/91, lá no anexo 4, na qual onde revogou expressamente no todo e permanente o único decreto de criação da Ordem dos Advogados, que foi o 19.408 em seu artigo 17. Nós temos que agora vigiar constantemente, porque o inimigo vai começar, já começou a atacar por todos os lados. Mas a ANB está trabalhando em todos os locais que possam imaginar, em todos os órgãos, inclusive com o nosso presidente Bolsonaro. Ministro da Justiça, na quinta-feira haverá uma live do nosso presidente, Dr. Carlos Schneider, da ANB, onde ele vai trazer mais, explanar mais as atuações da ANB, agora recentemente no dia 22/8/2019 em Brasília. Tá? Fiquem calmos, doutores e doutoras da Lei Maior, do artigo 133 da Constituição Federal do Brasil. Todos nós fomos vítimas desta entidade de classe. Muito ela vai fazer para que continue fazendo as lavagens cerebral na cabeça dos acadêmicos, daqueles ainda das cadeiras acadêmicas dentro das instituições de ensino, como também de muitos que acabaram de se formar aí, que não têm ainda o conhecimento de todo esse crime federal que nos acometeu. Somos advogados e advogadas e temos por obrigação a pegar a lei, o decreto, a Constituição Federal e estudar. A Lei 8.112/90 é a lei lá do provimento. Provimento é sabido por todos que é um ato da administração pública para concurso de cargos e salário remunerados. É a lei que administra os concursados, os públicos remunerados. Na 8.906/94, aquela lei que foi uma fraude no PL, que não passou por votação das duas casas, deu como aplicação de exame por provimento. Como assim? Provimento para uma entidade de classe, hoje sabido por todos, que é de fato e não de direito, e é um ato da administração pública aplicar exame para advogados autônomos? É inadmissível, né? Inadmissível. Mas infelizmente nós temos uma grande maioria ainda de advogados aí que se dizem ser advogados da justiça, mas não é. É advogado dessa entidade de classe. Ou eles têm conhecimento de todo este crime, essa sujeira, ou eles não têm conhecimento da lei 8.112/90, não tem conhecimento que 8.906/94 é nula de pleno direito, porque ela veio o fruto da árvore envenenada. E mesmo que
não tivesse sido um fruto da árvore envenenada, ele é um estatuto disciplinar e organização da entidade. Não é uma lei de criação, porque a de criação ela foi extinta em 1991. Esse decreto que a criou, 19.408, ele foi expressamente revogado no todo e permanente. Após essa data, não houve mais nenhuma lei que a recriasse. Tampouco como uma entidade de classe privada com seu estatuto registrado em cartório, como é o procedimento de uma entidade de classe. A ANB, ela tem o seu estatuto assentado no cartório. Ele nasceu como Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito. Tem o MNBD, o INPI registrado. Ah, mas a ANB não existe. Não, a ANB existe. Aquele CNPJ que está lá, que é do Movimento Nacional do Bacharéis em Direito, ele só está aguardando uma atualização de cadastro na Receita Federal da sua razão social. Mas aquele número da CNPJ, ele se mantém, porque ele é o registro de nascimento. Quando você tem, por exemplo, um problema de erro de nome no seu registro, o que você faz? Você não vai lá, entra com uma ação judicial e pede ao juiz para que proceda a correção do seu nome? O mesmo ocorre dentro da pessoa jurídica. Houve uma alteração de razão social, se procedeu com a alteração do contrato, do estatuto no cartório, ficou passível de correção de envio para a Receita Federal, fazer a correção na razão social apenas. Mas o número de registro dela, que é o CNPJ de nascimento, ele continua o mesmo. Ah, mas a CNPJ do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito está inapto. Ela não existe, ela existe. Inapto, para quem trabalha com legalização, sabe que ela está omissa de entrega de uma obrigação. As empresas, ela tem que entregar obrigações anuais. Ocorre que o escritório que cuidava da parte de contabilidade, de legalização e fiscal da ANB, ou do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, do MNBD, ele deixou de entregar 3 anos de uma declaração que se chama DCTF. Em razão disso, a CNPJ, do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, ou seja, da ANB, que procedeu com a alteração no cartório, em razão de uma ação lá em 2014, lá na OIT, que não poderia ser movimento nacional e sim associação nacional, se procedeu a essa alteração no estatuto da ANB. Porém, o escritório não procedeu com a alteração lá na Receita Federal da razão social. Mas a CNPJ dela continua ativa. Agora já tem um outro escritório de contabilidade que já está tratando da parte da alteração da razão social. Repito, a CNPJ vai se manter a mesma desde a data da sua fundação, lá em 2007, E aquela situação que está escrito lá, inapta, ela vai voltar a regular. Porque eles já estão procedendo com a alteração da razão social e com a entrega da declaração da DCTF. Tá bom? A ANB está aí, está trabalhando
é uma associação lícita. Ela está lá em Brasília, tem pessoas aí dizendo que a ANB atrapalhou tudo em Brasília e que ela não vai ser mais recebida. Lá está enganado. Que já existem agendamentos, inclusive, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que está recebendo o presidente da ANB e sua direção. Tá? A ANB tem as portas abertas em qualquer local em Brasília, seja na Câmara dos Deputados, do Senado, do STF, com o presidente da República, no Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, na PGR, no Superior Tribunal Militar. As portas são abertas para a ANB. Sabe por quê? Porque a ANB está trabalhando em busca de justiça a todos, sem exceção. Boa tarde a todos, doutores e doutoras da Lei Maior.